E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos para mais um Café com Fertilidade, que é o quadro onde a gente responde as perguntas que vocês mandaram. Queria agradecer vocês e queria também colocar o nosso número aqui embaixo para vocês mandarem pergunta por áudio. Pode mandar pergunta por áudio para a gente, nesse celular que a gente vai colocar, para a gente conseguir colocar o áudio de vocês aqui e responder a pergunta. Beleza? Então bora para a primeira pergunta de hoje. Puxa a vinheta. Vamos lá, gente. Oi, doutor. Uma vez infectada pelo HPV, a mulher pode transmitir para sempre em contato sexual ou somente na presença de verrugas? Muito obrigado. A pergunta é bem interessante, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o HPV. O papiloma vírus humano, ele é um vírus que existem vários tipos e tem uma série de numerações, ou seja, os vírus eles se mutam ali, tem a mesma característica, mas ele é um vírus que infecta o trato genital inferior e pode infectar outras áreas também, como a boca, a garganta, existem algumas outras áreas onde ele pode infectar. O grande detalhe do HPV é que ele é um vírus intracelular obrigatório, então a primeira coisa é realmente não existe cura para o HPV, ele fica ali na célula, é muito parecido com o herpes vírus, né, que é o vírus que fica dentro da célula, e ele não se manifesta o tempo inteiro por causa do sistema imunológico. Então algumas vezes você pode colher o exame e vem ali HPV negativo, isso não significa que você está curada pelo HPV, tá bom? Mas a pergunta dela foi, eu posso transmitir sempre em contato sexual? Pessoal, na maioria das vezes não, porque a transmissão do vírus depende muito de quantidade de vírus que estão circulando ali, a carga viral e o número de relações sexuais, assim por diante, tem uma série de variáveis. Então, qual que é a informação importante aqui? Se você tem uma carga viral muito alta, se você expressa a verruga, aí sim, durante essa parte você provavelmente vai estar transmitindo. Mas se você foi no ginecologista, examinou, fez o Papa Nicolau e está tudo bem, o vírus não é identificado ali, você realmente não vai estar transmitindo. Então não é sempre que você vai transmitir. Na maioria das vezes você não vai porque o vírus não está expresso, tá bom? Mas infelizmente não dá para saber realmente porque o paciente não tem sintoma. Então ele é um vírus muito difícil, a gente vive sim uma pandemia de infecção pelo HPV, porque ele é assintomático na grande maioria das vezes, o paciente não sabe se está transmitindo ou não. Beleza? Vamos lá, segunda pergunta de hoje, a Maria Isabel perguntou o seguinte, fiz a inserção do Implanon, estou com sangramento de escape há mais ou menos 40 dias, devo me preocupar, doutor Luiz? Eu acho que essa é até uma aluna minha da faculdade, mas muito legal a pergunta. Pessoal, vamos lá, o Implanon, ele é um implante onde a gente coloca ali entre o bíceps e o tríceps, ele é um implante de hormônio que vendido pela indústria, a gente usa como contracepção, é o etonogestrel, e basicamente ele é um hormônio que fica por 3 anos ali liberando hormônio e bloqueando a paciente. Então a primeira informação importante é a seguinte, sim, o Implanon, uma das principais complicações são os sangramentos aumentados ou os escapes, principalmente no início. A gente sabe que às vezes no terceiro ou quarto mês a paciente se adapta super bem e para de ter esses escapes. Então a primeira pergunta é, esse sangramento de 40 dias, devo me preocupar? Não, você não deve se preocupar. É claro que é ruim para a qualidade de vida, né? O paciente tem que ficar às vezes com absorvente, usando algumas outras coisas ali para evitar esse sangramento, mas na maioria das vezes ele passa e resolve sozinho, tá bom? Algumas situações a gente pode dar um pouco de hormônio a mais, até para fazer ela sangrar de forma adequada, depois tenta bloquear de novo. Em alguns casos a gente realmente precisa tirar o Implanon, porque a paciente não se adapta, a quantidade de hormônio não consegue bloquear o eixo dela, e isso é bem importante. Beleza? Vamos para a pergunta de hoje, pessoal. A última pergunta de hoje que é a seguinte. Boa noite, doutor. Eu tive relação e rasgou a camisinha, então ela teve uma relação ali desprotegida. Tomei a pílula do dia seguinte após uns 20 minutos. Vai fazer efeito se tomei tão próximo do ocorrido? Não tomo anticoncepcional. Olha que pergunta boa. E assim, é muito engraçado ver, porque provavelmente ela já tinha a pílula do dia seguinte em casa, então ela é uma pessoa realmente muito preocupada ali com a relação sexual desprotegida, e você fez certíssimo, assim, ela age, quanto mais rápido você tomar, melhor a proteção para você evitar a gravidez. Na maioria das vezes as pessoas tomam entre 1, 2 ou 3 horas após a relação, porque tem que ir até a farmácia comprar, mas no seu caso você fez correto, você tinha o remédio, você tomou rapidamente e sim, ela vai ter o efeito dela de forma adequada, mesmo que seja muito próximo ali da relação desprotegida. O grande problema é ficar muito longe da relação desprotegida. Quanto mais tempo passa, realmente mais você perde a eficácia do método, tá bom?
E você não tomar anticoncepcional também é bem importante. As pessoas às vezes confundem, elas tomam anticoncepcional, elas usam um DIU, algum outro método contraceptivo, elas ainda tomam pílula no dia seguinte e realmente não precisa. A gente não sugere o uso de 2 métodos anticoncepcionais durante o tratamento, tá bom? Durante a relação desprotegida. Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal e eu vejo vocês nos próximos vídeos.